Tudo o que Ellen White escreveu foi inspirado? Em meio às turbulências das polêmicas religiosas contemporâneas, emerge das sombras um questionamento incômodo, feito por alguém que preferiu ocultar a sua identidade, mas cuja pergunta ecoa com intensidade e desafia diretamente o coração do adventismo. Seriam todos os escritos de Ellen White considerada uma das vozes mais influentes do século XIX, verdadeiramente inspirados por Deus? Ou seria possível que apenas alguns de seus escritos carregassem o selo divino, enquanto outros não passariam de meras opiniões pessoais? Esse questionamento anônimo, porém contundente, expõe um debate essencial que perdura até hoje entre os apoiadores e críticos do ministério profético de Ellen White. Não se trata apenas de uma questão acadêmica ou histórica, mas de um embate que afeta diretamente a fé de milhões de seguidores em todo o mundo. Mas o que afinal dizem os próprios escritos de Ellen White sobre a sua inspiração? Quais declarações oficiais podem esclarecer essa controvérsia e lançar luz sobre a verdadeira natureza de suas mensagens? Em uma investigação detalhada e rigorosa sobre esse tema sensível, encontramos diversos pronunciamentos feitos pela própria Ellen White, cuidadosamente registrados ao longo de sua vida. Em um desses testemunhos contundentes, ela aborda frontalmente a tentativa de alguns indivíduos de separar os seus escritos em categorias distintas, aquilo que seria inspirado por Deus e aquilo que seria apenas a sua própria opinião humana. Ellen White declara enfaticamente o seguinte: muitas vezes ao longo do meu ministério fui confrontada por pessoas que reconheciam meus testemunhos como inspirados por Deus, mas que procuravam classificar certos assuntos como meramente opiniões pessoais minhas. Essa atitude, convenientemente adotada por aqueles que resistem às repreensões, permite-lhes escolher o que consideram humano ou divino segundo suas próprias preferências. Se meus escritos apoiam suas ideias, são considerados inspirados por Deus. Se confrontam seus erros, logo alegam serem apenas opiniões minhas. Dessa forma, essas pessoas invalidam o conselho divino em favor de suas próprias tradições. Mensagens escolhidas. A força dessas palavras é evidente. Ellen White não aceitava ser dividida arbitrariamente em uma voz divina e outra humana, segundo o capricho daqueles que a liam. Em vez disso, ela reivindicava consistentemente que suas mensagens tinham origem em revelações divinas claras e diretas. Em outro trecho igualmente incisivo, Ellen White esclarece que não reivindicava ser a verdadeira autora de seus livros e escritos principais. Os livros que escrevi não tiveram origem em mim mesma. Eles contêm instruções que Deus continuamente me deu ao longo de minha vida. Nesses textos está a preciosa luz e o conforto que o Senhor graciosamente me concedeu para que fossem compartilhados com o mundo. Essa afirmação afeta categoricamente qualquer possibilidade de que a essência central de seus escritos e seus livros seja apenas fruto da opinião ou sabedoria humana. Pelo contrário, os escritos centrais são apresentados por ela como resultado direto da inspiração divina. Mais ainda, em suas publicações regulares para revistas adventistas, Ellen White fez questão de afirmar explicitamente a origem sobrenatural de suas mensagens, destacando que nem mesmo artigos rotineiros refletiam meramente opiniões pessoais. Abre aspas. Nunca escrevi um artigo sequer nas revistas para simplesmente expressar minhas próprias ideias. Todos eles correspondem exatamente àquilo que Deus me revelou através de visões, preciosos raios de luz que irradiam diretamente do trono celestial. Testemunhos para a Igreja.
Essas palavras não deixam margem para dúvidas quanto à seriedade com que Ellen White encarava o seu ministério profético, nem sobre a legitimidade e autenticidade da inspiração que alegava possuir. Contudo, seria possível que absolutamente tudo escrito por Ellen White, incluindo correspondências pessoais e informações triviais, fosse inspirado por Deus da mesma maneira que seus testemunhos espirituais mais profundos? Aqui entra um esclarecimento fundamental feito por Ellen White. Com impressionante transparência, ela mesma reconhece que existem ocasiões específicas onde assuntos cotidianos e comuns são tratados sem uma revelação divina e especial de Deus. Abre aspas. Quando o Espírito Santo revela questões relacionadas às instituições da igreja ou à obra espiritual no coração humano, essas mensagens devem ser recebidas como instruções diretas de Deus. Misturar o sagrado com o comum é um grave erro. Mas há também momentos em que palavras comuns precisam ser ditas, pensamentos cotidianos precisam ser compartilhados, cartas rotineiras precisam ser escritas e informações simples devem circular entre os obreiros da igreja. Esses escritos e comunicações ordinárias não foram produzidos sob a inspiração especial do Espírito Santo. Fecha aspas. Essa distinção, longe de enfraquecer a sua autoridade profética, fortalece ainda mais a confiabilidade dos seus escritos inspirados, pois revela a honestidade e clareza com que Ellen White diferenciava claramente entre o que era revelação divina e o que eram suas responsabilidades cotidianas normais. A tentativa, portanto, de descreditar Ellen White por meio da sugestão de que seus escritos inspirados seriam apenas ocasionais ou seletivos falha diante das evidências históricas. Pelo contrário, a profunda integridade de suas afirmações reforça a ideia de que a sua autoridade espiritual jamais esteve à mercê das opiniões ou caprichos humanos, mas firmemente ancoradas em revelações diretas e consistentes de Deus. Décadas após a sua morte, milhões de pessoas ao redor do mundo continuam a testemunhar os frutos impressionantes das mensagens deixadas por Ellen White. A transformação espiritual, o crescimento em fé e a coerência doutrinária que seus textos geram são evidências sólidas que ultrapassam em muitos questionamentos que ainda ecoam anonimamente nas sombras. O debate certamente continuará entre os críticos e defensores, mas as evidências permanecem robustas. Ellen White não apenas afirmou possuir inspiração divina, como também demonstrou coerência e consistência em distinguir claramente entre o sagrado e o comum rotineiro, tornando suas declarações ainda mais dignas de confiança. Assim, diante das provas colhidas diretamente das fontes originais, fica claro que a essência de seu ministério permanece intacta, resistindo às sombras da dúvida e aos questionamentos anônimos. Ellen White emerge desta profunda investigação jornalística, não como uma figura ambígua, mas como uma mensageira consistente que manteve a sua firmeza e clareza profética até o fim. No fim das contas, a evidência mais contundente do caráter divino de sua obra não está nas palavras de quem a defende ou a acusa, mas nos milhões que até hoje experimentam uma profunda transformação. E essa transformação é espiritual, através das mensagens desta mulher que declarou ter recebido de Deus uma mensagem urgente e necessária para os últimos dias da história humana.